Quero convidá-los para lermos na nossa Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 19. Farei a leitura do verso 15 ao verso 22. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso, se chamou Zoar o nome da cidade. Vamos orar mais uma vez? Gracioso Deus, bom é estarmos novamente, ó Pai, reunidos como família diante do Senhor. A Ti clamamos, ó Pai, que o Teu Espírito nos ensine. Perdoa os meus pecados, ó Deus, e aquela palavra transformadora que o Senhor trouxe ao meu coração, que assim também o Senhor traga aos meus irmãos aqui presentes. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Nós conhecemos essa passagem. E eu lembro, irmãos, como uma pequena ilustração, eu lembro de um contexto. Eu gosto muito de andar de bicicleta. E numa certa ocasião, em uma trilha, o meu óculos quebrou. Meu óculos de proteção, a gente usa os equipamentos de segurança e meu óculos quebrou. Fui fazer uma nova trilha de bicicleta depois disso, só que sem óculos. Fiz a trilha toda, fiz todo o percurso. Quando estava voltando para casa, já assim, próximo da minha casa, faltando uns 2 quilômetros, numa descida, alguma coisa entrou no meu olho. Não sei se foi um cisco, se foi um bichinho. Eu sei que naquele momento eu quase caí, porque eu estava numa alta velocidade, estava numa descida. A minha visão ficou ali. Eu não conseguia ter uma visão correta, porque alguma coisa tinha entrado dentro do meu olho. Eu precisei parar. E naquele momento, até chegar em casa, eu fui com a visão meio distorcida, não conseguia enxergar direito. Quando entra um cisco no nosso olho, é assim que a gente se sente, né? O nosso olho fica meio fechado, enquanto a gente não consegue limpar, tirar aquilo lá, a gente vai ficar incomodado com aquilo. E nossa visão fica ali um pouco, então, distorcida. E quando eu olho para esse texto aqui, falando sobre a vida de Ló, eu fiz uma imagem como se a visão de Ló estivesse distorcida também. Como se Ló estivesse com um cisco no seu olho, algo que estivesse atrapalhando a sua visão. Mas não estou falando da visão assim como foi com a minha, que eu estava andando de bicicleta e eu não conseguia enxergar nada. Quando eu olho para a vida de Ló, eu vejo que a visão espiritual de Ló estava distorcida. Ele enxergava, mas parece que não completamente. Parece que algumas coisas lhe fugiam ao entendimento. E eu me preocupo porque muitas vezes nós nos colocamos em situação parecida com a de Ló. Muitas vezes nossa visão espiritual também está distorcida. Ou está turva, nós não conseguimos enxergar direito. E quando então olhamos para a vida de Ló, nós temos alguns ensinamentos, podemos tirar daqui algumas lições. Porque Ló reflete muito bem aquelas atitudes que ele tomou, as decisões, os caminhos que ele percorreu, reflete muito bem quais eram os seus desejos, reflete quais eram os seus erros e pecados.
e também nos mostra sobre a vinda do reino de Deus. Nós temos certeza da salvação de Ló, porque a própria palavra do Senhor nos afirma isso. Lá na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 8, nós conseguimos encontrar que Ló foi declarado como justo, porque ele não compartilhava, não compactuava com os pensamentos daquela sociedade que ele viveu, em Sodoma e Gomorra. Ele não concordava. No entanto, quando nós olhamos para a vida de Ló, nós podemos dizer que essa justiça não é dele. Não porque ele era um homem bom, um homem santo, mas essa justiça foi imputada a ele, foi declarada a ele. E é por meio de Cristo que Ló obteve a salvação. Assim como nós cantamos aqui, assim como nosso irmão orou, a nossa salvação também é por meio de Cristo. E é pela misericórdia do Senhor que Ló foi salvo, e é pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui, e é pela misericórdia do Senhor que nós temos a salvação. As obras de justiça são do Senhor, não são nossas. E diante disso, meus irmãos, desse contexto, aqui nós estamos só para que a gente tenha ideia, qual que é o contexto que Ló está. Ele estava, no início do capítulo 19, vai nos mostrar, Ló estava em sua casa, lá perto da sua residência, a entrada do portão onde ficavam as autoridades daquela cidade, quando ele recebeu a visita de 2 anjos, 2 homens, que eram mensageiros do Senhor. E ele, praticando hospitalidade, que é uma mordomia cristã, que é algo que nós devemos sim imitar, e que era algo muito valorizado no Oriente, ele convidou aqueles homens para ficarem em sua casa e passarem a noite na sua casa. E naquela situação, os homens daquela cidade descobriram que haviam ali aqueles hóspedes, e diz a palavra do Senhor, que esses homens foram até a casa de Ló, e exigiram que Ló os entregasse a eles. E aqui eu já começo a ver a primeira atitude de Ló que causa muita estranheza e algo que é muito forte quando olhamos. Por quê? Os homens exigiram que Ló entregasse aqueles homens, e o texto diz que a exigência deles era para que abusassem daqueles homens. Estupro, homossexualismo. Era isso que eles pretendiam fazer. E Ló, então, ciente da responsabilidade que um hospedeiro tinha para com seu hóspede, recusa-se a entregar. Ele sabia que aqueles homens estavam sob a sua proteção. Mas o que me causa estranheza é a atitude de Ló. Ló diz, olha, não faça mal nenhum a esses homens. Eu tenho aqui 2 filhas que são virgens, que estão para casar. Faça o que quiser com elas. Paulo já tem um conflito moral e ético ali, já nesse momento. Ele toma uma atitude correta de não entregar os homens, no entanto, sua escolha, uma escolha imoral. Ele entende, diante dessa situação, qual que é o menos prejudicial? Qual que é o menos pior? Vou entregar então as minhas filhas. Dali a gente já olha assim, poxa vida, será que Ló agiu corretamente? O texto continua e vai nos mostrar que aqueles homens, ali naquele momento, traz uma cegueira momentânea a todos que buscavam violentá-los, fecha a porta da casa de Ló e trazem uma mensagem, olha, pega a tua filha, tua esposa, os seus genros e foge, sai da cidade, sai daqui, porque aqui Deus tem já o seu plano consumado para esse local. Deus enviou uma mensagem e vai destruir esse local. Foge. Ló, então, busca cumprir aquilo. No entanto, ele vai e fala com seus genros que não lhe dão atenção. Ele fala com a sua família, mas não age no momento correto. E aí nós chegamos, então, no texto que nós lemos. Quando os anjos chegam para ele e falam assim, olha, já amanheceu, precisamos tomar uma atitude. E diante desse contexto, meus irmãos, diante desse contexto que nós vemos, e diante dessa leitura que nós fizemos, a partir do verso 15, nós podemos trazer algo para a nossa vida cristã.
E o tema que eu compartilho com vocês essa noite é a nossa caminhada cristã. Como deve ser a nossa caminhada cristã? À luz desse texto, diante do aprendizado que a vida de Ló nos traz, como que podemos caminhar? E a primeira coisa que eu quero refletir nessa noite é que na nossa caminhada cristã, nós precisamos abrir os nossos olhos. Nesse caminho, nesse percurso, enquanto estamos aqui nesta vida, enquanto Cristo não volta para nos trazer, é muito importante que a gente se lembre que precisamos abrir nossos olhos. Mas é lógico que eu preciso estar de olhos abertos na nossa caminhada, senão eu não vou enxergar para onde eu vou. Mas eu estou tratando da nossa visão espiritual. Nós pedimos clamar a Deus que abra a nossa visão, para que tenhamos uma visão espiritual do caminho que Ele quer para nós. Ló teve uma visão simplesmente ótica. Quando nós olhamos lá no capítulo 13, Ló, que era sobrinho de Abraão, quando nós enxergamos a história de Ló acompanhando Abraão, e lá na frente conta a história que eles enriquecem, cada um passa a ter muitos bens, até o momento então que Abraão fala, olha, já está começando a ter inimizade entre os pastores e os meus pastores, mas nós somos parentes, não convém, não podemos ter inimizade entre nós. Então façamos o seguinte, você vai para um lado e eu vou para o outro, há bastante terra para o nosso gado, há bastante espaço para que a gente possa se alojar. E Abraão deixa Ló escolher. E diz o versículo 10, que Ló levantou os olhos e viu toda aquela campina do Jordão. Uma terra que era bem regada, um local que era bonito, parecido como o jardim do Senhor. Faz uma comparação até com uma terra do Egito. Aquele local que é maravilhoso, onde assim, poxa, o que meus olhos estão vendo é simplesmente tudo que eu preciso. É tudo que pode me abençoar. E se ele tem essa visão de um lado, dá a entender que do outro lado não parecia isso. Era totalmente diferente. Mas diz o versículo 10, então, que Ló, diante daquela bela visão que ele teve, da visão que agradou os seus olhos, ele escolheu aquele caminho e foi para o Oriente, onde exatamente está localizada ali as cidades, Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, quando Ló se separou de Abraão, naquele momento, ele simplesmente atendeu a sua visão, a visão da sua vaidade, aquela que enche os olhos. Ele escolheu o seu caminho conforme melhor lhe agradava, mas ele não consultou o Senhor antes de tomar aquela decisão. Ele não pensou nas consequências, como muitas vezes nós fazemos. Quantas vezes, diante de situações, diante de decisões que precisamos tomar, diante de escolhas, nós também resolvemos tomar aquelas que simplesmente agradam os nossos olhos, o nosso coração, mas sem refletir, sem perguntar a Deus, Pai, é essa a tua vontade? É esse o teu desejo? Ou simplesmente eu vou, poxa, lá existe o melhor para mim, as melhores oportunidades estão lá. Mas será que é lá que Deus me quer? Será que é lá o local que Deus escolheu para mim? Será que é essa atitude que Deus quer que eu tome? A visão de Ló estava turva, não enxergava direito. Assim como temos um outro exemplo no livro de 2 Reis, capítulo 6, quando o profeta Eliseu, junto com seu discípulo, estavam acampados e o rei sírio manda seu exército ir atrás daquele homem, daquele profeta que falava coisas contra o reino dele. A ordem foi essa: reúna os carros, todo esse exército e vá atrás daquele homem. E o texto nos conta que estavam acampados ali e o discípulo chama Eliseu, fala assim: meu senhor, estamos cercados, olha, o exército que está contra nós. O que faremos? E a Bíblia relata que Eliseu olhou para ele e disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu então orou, e a oração de Eliseu foi: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja.
E naquele momento, então, o discípulo de Eliseu teve os olhos abertos, teve a sua visão espiritual restaurada, aberta, ele pôde enxergar um exército celestial em torno deles. É essa visão que nós precisamos buscar diariamente em nossa vida. É essa visão que nós precisamos refletir se nós estamos tendo, ou se estamos cumprindo simplesmente uma rotina. Se cada dia se passa e eu não percebo se estou caminhando os passos que Cristo quer para mim. Outro exemplo agora no Novo Testamento são os próprios apóstolos, meus irmãos. Quando foram chamados por Jesus, eles enxergavam, mas ainda não claramente. Eles não entendiam os propósitos de Deus. Quando Jesus disse que precisava morrer, alguns até tentaram impedir, falaram assim: Senhor, jamais permitirei isso, não faça isso. Mas se não houvesse a morte, não haveria vida. Eles tinham a visão, mas ainda não muito clara. E com o tempo, com os ensinamentos de Cristo, após a ressurreição, eles passaram a ver as coisas de Deus com muito mais clareza. Eles amadureceram na fé. O amadurecimento é um processo gradativo em nossa vida. Não adianta a gente chegar aqui hoje e achar que pronto, estamos super fortes, firmes, porque nós seremos provados. Nós ouviremos falsas heresias. Mas se eu não me alimento espiritualmente, como que eu vou combater as falsas heresias? Como eu vou permanecer firme na fé? E muitas vezes, meus irmãos, as nossas igrejas estão cheias de crentes, que são crentes, mas que estão com a visão espiritual obscurecida. Por quê? Porque não estudam a palavra de Deus. Se contentam em ouvir uma vez por semana, porque não se dedicam em oração, se contentam em estarmos aqui no domingo, não tem vida de comunhão com o Senhor, não estudam, não analisam, como diz a palavra do Senhor, os crentes, os bereanos eram mais nobres, porque aquilo que eles ouviam, eles iam estudar, ver se era exatamente assim que estava escrito no livro. Por isso que nós precisamos sair do leite espiritual e na nossa caminhada cristã, diariamente, clamarmos a Deus para que Deus abra os nossos olhos, nos traga o entendimento que precisamos, para que a gente tenha a visão correta. Diz o texto que Ló não saiu imediatamente. Por isso que no versículo 15 começa: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma, olha só, eu já te disse, eu já te trouxe a mensagem, e você está aí descansando. Você está esperando o quê? Eu já te falei o resultado, o que vai acontecer é para agir, mas você continua esperando. E da mesma forma, nós temos conhecimento, nós sabemos que o reino de Deus está próximo. Nós sabemos quais são as palavras do Senhor. Mas, direto ou indiretamente, muitas vezes nós estamos passando os dias, assim, não, amanhã, eu mudo de vida amanhã. Eu começo a leitura da palavra do Senhor amanhã. Eu vou ter mais intimidade com o Senhor amanhã. Hoje eu preciso cuidar das minhas coisas. Eu não sei como é aqui, mas lá em Brasília tudo gira em torno de concurso para os jovens. Não, eu preciso me dedicar este ano ao concurso, depois eu volto a me dedicar na obra do Senhor. Eu deixo tudo para amanhã. Esse ano não dá, esse ano é o ano do meu casamento, eu deixo para depois. Nós deixamos tudo para depois. E, meus irmãos, é pela misericórdia do Senhor que nós temos a salvação. Porque assim como o Senhor fez com a família de Ló, Ele poderia muito bem ter destruído, mas Ele prometeu que salvaria. Ele fez uma promessa a Abraão, e o texto diz lá para frente: por amor a Abraão, pela aliança que Ele fez com Abraão, Ele salvou a família de Ló.
E nós somos descendência de Abraão, pela fé. E é pela misericórdia de Deus que Ele nos traz a salvação. Por isso precisamos refletir se estamos também nessa caminhada a passos lentos, ou que muitas vezes estamos parados. Temos a resposta do Senhor, a orientação do Senhor, e não tomamos a decisão. Estamos fazendo igual Ló, parados, aguardando. E é preciso que o anjo do Senhor venha e nos levante, nos tire pela própria mão. Temos que olhar se estamos confiando em Deus. Se estamos fazendo também como Ló, compactuando, fazendo vista grossa das coisas que estão acontecendo, tomando decisões erradas, imorais. A nossa oração diária precisa, Senhor, abra os meus olhos meus olhos espirituais, para que eu possa ver o Senhor em meio às dificuldades, em meio às alegrias. Que eu possa ter a resposta do Senhor, o caminho que eu devo seguir. E a solução para isso é o Evangelho. É Cristo. Somente Cristo pode nos dar essa resposta. Outra coisa que o texto nos mostra, meus irmãos, e agora, continuando a leitura no versículo 17, que havendo os anjos, aqueles homens que eram mensageiros do Senhor, levado para fora a família de Ló, um deles disse, olha, livra-te, salva, foge. E ele trouxe uma ordenança, foi nem uma recomendação, olha, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Então, durante a nossa caminhada cristã, além de pedirmos a Deus para abrirem os nossos olhos, nós temos que clamar ao Senhor que não permita que olhemos para trás. O próprio Jesus faz menção lá no Novo Testamento, lá no Lucas capítulo 17, verso 32, Jesus fala para lembrarmos da mulher de Ló. Lembre-se do que aconteceu com a mulher de Ló. Eu dei a orientação, eu disse o que era para ser feito. E a ordenança de Deus foi, não olhes para trás. E Jesus nos adverte, irmãos, lembre-se daquela mulher, não pares no meio do caminho, não olhes para trás. Olhar para trás, meus irmãos, é a gente, após ter entendido o propósito de Deus para a nossa vida, após termos entendido o que Deus requer de nós, é a gente olhar para os pecados que nós deixamos para trás. Aquela cidade era o símbolo do pecado da época. O Senhor destruiu aquela cidade em razão do pecado que estava em torno de todos os seus habitantes. E quando disse para a mulher, para aquela família, olha, ninguém olhe para trás, deixa, apaga. Você é nova criatura agora. Aquele lugar não pertence mais a vocês. Aquele estilo de vida a qual vocês estavam vivendo, não pertence mais. Aquela cultura não pertence mais. Aqueles que são tirados pela mão do Senhor. Nós não podemos olhar para o pecado que nós deixamos. Mas isso é uma luta. É como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Eu luto contra ele. Porque ele não quer se desgarrar de mim, meus irmãos. Atos capítulo 7 vai nos mostrar como o povo do Egito, relatando como que fizeram aqueles que seguiram a Moisés, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e diz o texto, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses. Eles estavam numa nova jornada, mas no meio do caminho se cansaram. E falaram assim, não, era melhor. Os prazeres que a carne nos traz eram melhores do que essa vida cristã. Aquela vida era melhor. Jesus já advertiu também, lá em Lucas, que ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino do Senhor. E a mensagem para nós é, nós já estamos diante do Senhor, nós estamos nessa caminhada do reino do Senhor, não podemos olhar para trás, não podemos
manter aquela saudade dos nossos pecados. Eles vão constantemente buscar nos derrubar. E o que nós temos feito? Onde está o nosso coração? Teve um pastor presbiteriano, comentarista bíblico do século XVII, o nome dele é Matthew Henry. Ele fez uma certa afirmativa. A primeira lição na escola de Cristo é abnegação. É abnegação. Mudar de vida exige de nós esforço e compromisso. As coisas que nós gostávamos, que nós fazíamos, que nós sabemos que não condizem com a palavra do Senhor, nós precisamos de força. Força para não cair. Precisamos de oração. Precisamos de leitura da palavra. Mas existem outras maneiras que também podem nos ajudar. Nós precisamos manter viva a lembrança do que Cristo fez por nós. Não é isso que nós fazemos quando tomamos a ceia do Senhor? Nós lembramos do sacrifício do Senhor por nós, o sacrifício dele, homem inocente, que morreu pelos meus pecados, para que eu tivesse a vida. Essa lembrança, ela não pode se restringir, não sei como é aqui, mas lá na minha igreja é uma vez por mês. Não pode se restringir ao momento da ceia. Precisa ser uma oração nossa. Precisamos lembrar do que Cristo fez por nós e pedir força. Ó Pai, o Senhor largou a tua glória para vir como um homem, e sem pecado nenhum, diz a palavra do Senhor, morreu pelos nossos. Outra coisa, lembrar que essa satisfação que a carne traz é passageira. Você pode perceber, toda vez que nós caímos no nosso pecado, aquele pecado que todos nós temos, o nosso pecado de estimação, como diz um autor bíblico. A satisfação, se nós temos uma consciência transformada, nós erramos, a satisfação é daquele momento, prazerosa naquele momento, mas logo depois nós nos arrependemos. De novo, eu fiz novamente. A gente precisa colocar em nossa mente que a satisfação que Cristo oferece é eterna, é plena. E precisamos então pedir força. Sabemos, não estou dizendo que nós não vamos cair. Sabemos que a glória será somente quando Cristo voltar. Mas não podemos nos acomodar. Nós temos uma responsabilidade, assim como Ló teve suas responsabilidades. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos praticar os dons do Espírito. E dessa forma, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, a gente vai ser fortalecido para não olhar para trás. Aquele pecado que ficou, Senhor, permita que ele saia da minha vida. Me dê forças para que eu não fique preso. Porque enquanto eu estou olhando para trás, eu não consigo caminhar para frente. Eu vou pegar um caminho errado, vou cair. Então, além de pedir que Deus abra os nossos olhos, abra a nossa visão espiritual, que não nos deixe olhar para trás, nós também precisamos, meus irmãos, olhar para a providência de Deus. A partir do versículo 18, vai mostrar que Deus providenciou a salvação para Ló e sua família. Deus mostrou o que eles deveriam fazer. Deus trouxe a mensagem: olha, eu já estou trazendo a solução. Eu vou destruir aqui, mas vou te tirar, você vai para lá. Você foge daqui. Não devemos confiar nos homens, confiar em Deus. Mas olha que novamente a visão de Ló deixa de ser espiritual. Novamente a gente vê a sua visão obscurecida. Porque quando diz no versículo 18, começa: ó, assim não, meu Senhor. Dessa forma não. Se eu achei mercê diante de ti, se a tua misericórdia me alcançou, me permita ir para aquele outro local. Não confiou plenamente na mensagem do Senhor.
Não acreditou que Deus havia dito que o livraria. Ele ficou com medo, poxa, se eu for para lá eu vou morrer. Interessante, meus irmãos, que a história da vida de Ló tem um paralelo muito grande com a história da vida de Abraão, em muitos pontos. Só, por exemplo, nessa passagem, quando Ló recebe aqueles homens mensageiros do Senhor como hospedeiros, nós temos uma passagem semelhante, que acontece com Abraão no versículo 18, quando ele recebe também mensageiros do Senhor, que vêm trazer-lhe uma notícia. E também acontece em outra passagem, quando mensageiros lá atrás trouxeram a notícia para Abraão: olha, farei de ti uma grande descendência, você terá um descendente. A reação dele inicial foi, de Abraão e Sara: poxa, já somos velhos, como que vamos ter um descendente? E arranjaram um jeitinho, então. O jeitinho brasileiro, né, para resolver as coisas do nosso próprio jeito. Abraão e Sara também acharam um jeitinho. Poxa, se o Senhor diz que nós vamos ter uma descendência, mas não temos filho, toma aqui, ó, Sara, toma aqui a minha serva, tem um filho com ela. No primeiro momento não acreditaram na mensagem do Senhor. Ló, no primeiro momento, não acreditou na mensagem do Senhor. E outros paralelos semelhantes, outras situações iguais acontecem aqui, mas também temos um paralelo da vida da mulher de Ló e a vida de Sara. Sara riu no primeiro momento. Poxa, eu velha, vou ainda ter um bebê? Mas Sara recebeu depois um castigo do Senhor, que foi uma advertência, na verdade. Foi um ensinamento, foi uma disciplina, assim como o pai disciplina seu filho. De mostrar a ela: olha, eu sou Deus, eu cumpro o que eu faço. E abençoou que ela teve um filho. A mulher de Ló, pelo contrário, também não confiou na palavra do Senhor. No entanto, ela foi punida, porque ela olhou para trás. E ela foi punida, o texto nos diz, vai dizer que ela virou uma estátua de sal. O sal representava a infertilidade, esterilidade, ou seja, significava a morte. Aquilo que tem vida, colocasse sal, assim como faziam nos campos, não geraria mais fruto. Esse é o símbolo. A Bíblia diz que Sara teve fé, mesmo que tenha duvidado no seu coração no começo. Sara teve fé. No entanto, a mulher de Ló não confiou, não acreditou na mensagem do Senhor e olhou para trás, como diz a musiquinha que nós cantamos com as crianças, né? E virou uma estátua de sal. Nós precisamos confiar que Deus tem as providências para nós. E confiar na providência divina é crer na salvação, é crer que Ele nos sustenta. Diz o texto em Mateus que nós não precisamos ficar preocupados com o que comer, com o que vestir, porque se Deus sustenta até a erva do campo, que hoje nasce e amanhã já morre, quem dirá de nós, teus filhos amados, teu povo? Basta o quê? Que a gente busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Salmo 145 diz que em ti esperam os olhos de todos, e tu, Senhor, ao seu tempo, lhes dás o alimento. Meus irmãos, a providência do Senhor cuida de nós. Mas atenção, providência inclui também coisas que podem não nos agradar. Porque, infelizmente, muitas vezes, providência é uma alternativa que nós, cristã, para o que nós chamamos de sorte. Nós declaramos, não, nós não acreditamos em sorte. Deus cuida de tudo. Deus está à frente de tudo. Não existe sorte. Aí quando acontece uma coisa boa, a gente fala: isso é providência do Senhor. Poxa, eu estava aqui, eu precisava disso agora. Providência do Senhor, providência de Deus. E é mesmo. Mas já perceberam que, para nós, muitas vezes providência é só as coisas boas? Dificilmente a gente olha para uma coisa ruim e fala:
providência de Deus. Dificilmente a gente enxerga assim. Mas a palavra do Senhor, toda a história da redenção, mostra que Deus está à frente de todas as coisas. Ele coordena tudo. E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tantas coisas boas que me acontecem, quanto também as coisas ruins que me acontecem. Se eu creio na providência de Deus, eu tenho que confiar que, até mesmo em momentos que não me agradam, que não são aquilo que eu esperava, mas que Deus está à frente. No breve catecismo de Westminster, aquele que foi feito para ser didático para as crianças, com perguntas bem objetivas, respostas objetivas, lá na pergunta 11 diz, quais são as providências, as obras da providência do Senhor? E a resposta é, sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações das suas criaturas. Providência de Deus cuida de todas as coisas. Ló, no versículo 18, a sua primeira reação foi, não, Senhor, para cá não. É como se ele estivesse dizendo, em outras palavras, me manda morar em um lugar, você vai me mandar morar. É importante a gente entender que Ló, antes de ir para aquela cidade de Sodoma, morava em tendas. Mas a sua vaidade, seus olhos se encheram, mesmo ciente do que acontecia na cidade de Sodoma e Gomorra, ali naqueles locais, ele resolveu habitar junto àquele povo. Como nós vimos no Novo Testamento, ele não compactuava, mas ele decidiu mesmo assim habitar ali, viver com os perigos que lhe cercavam. E agora a ordenança é, olha, foge daqui, vai lá para as campinas, foge daqui. E Ló fala, Senhor, você vai me mandar para a roça de novo? Vai me mandar para um lugar que não é uma cidade? Vai me mandar para um lugar que não tem a estrutura que eu preciso? Não tem o conforto que eu estou acostumado a viver? Essa mordomia, aí é ruim para mim, Deus. Se o Senhor achou graça para que eu tivesse misericórdia, me permita ir lá para aquela cidadezinha pequena, que vai mostrar lá para frente, o versículo mais para frente. Zoar. Só que o texto mostra que aquela cidade também jazia no pecado. Que ali, as mesmas coisas que também estavam acontecendo lá em Sodoma e Gomorra, estavam acontecendo naquele local. Mas foi para lá que Ló pediu. Ló recebeu a instrução clara do Senhor. Vai para cá. Mas Deus, eu preciso de um conforto, eu quero ir para ali. Conta o texto, então, que ele foi para lá. E depois viu que ali não era o local e que precisou sair de lá. A providência de Deus, muitas vezes, vai nos mostrar e apresentar situações, na nossa caminhada cristã, situações que aos nossos olhos não parecem boas, não parecem fáceis, não parecem agradáveis. Mas se nós confiamos no Senhor, se nós cremos que Ele é soberano, que Ele é santo e justo, nós vamos agradecer a Deus, pedir força para continuar a caminhar. Nós vamos orar e render graças a Deus, aleluia, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E meus irmãos, diante desse estado de que nós muitas vezes esquecemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, quais têm sido as nossas atitudes? O que nós temos feito, as decisões? Nós temos agradecido a Deus. Tem um dos hinos do nosso, talvez mais de um hino, que nós cantamos no nosso cenário, que diz que nós devemos agradecer a Deus por tudo, inclusive pelas provações, inclusive pelo nosso inimigo, agradecer a Deus pelas dificuldades. E eu confesso que muitas vezes ao cantar esse hino eu penso,
Será que eu tenho agradecido a Deus pelas provações? Eu agradeço a Deus por todas as coisas boas, mas será que eu tenho agradecido pelas provações? Porque quando eu deixo de fazer assim, é como se eu dissesse a Deus: Pai, eu agradeço por essas coisas aqui, mas essas outras aqui, acho que o Senhor não escolheu bem, não. Acho que o Senhor errou o alvo. Não era comigo que tinha que acontecer. Na prática, é assim que a gente está reagindo. Ló foi salvo pela misericórdia de Deus, pela justiça de Cristo. Ele foi salvo. Mas em razão da sua visão ótica, da sua visão obscurecida, a sua caminhada cristã lhe trouxe resultados, lhe trouxe consequências. Perdeu sua esposa. Conta-se que, aqui no texto, que seu final foi ali numa caverna. Aquele que queria tanto morar diante de uma cidade, morar diante de mordomia, de tudo que ele estava acostumado, acabou numa caverna. Cometeu incesto. A sua descendência passou a ser através de suas filhas. Naquela passagem na qual mostra que suas filhas lhe embebedaram com vinho e dormiram com ele para se engravidar. Foi salvo, mas as consequências dos seus pecados permaneceram ali na sua caminhada cristã. E nossa caminhada cristã, na nossa caminhada, na nossa vida, o que podemos aprender com a vida de Ló? Qual tem sido a nossa visão? Será que nós estamos caminhando, andando, ou estamos parados e muitas vezes agarrados ao nosso pecado, olhando para trás? Vivendo a vida do nosso jeito, sem consultar a Deus, escolhendo para onde a gente quer ir, não confiando que Deus nos dá o melhor. Muitas vezes nosso coração, será que não tem sido ingrato? Esquecendo de agradecer a Deus por tudo, de confiar na sua providência, de confiar realmente que Ele promete nos sustentar, desde que nós o busquemos. Não está dizendo que nós vamos ter momentos alegres em todo o tempo. Não. Isso é mentira quando se prega isso. Mas a verdade é que em todo o tempo Cristo está conosco. Esta é a verdade. O reino de Deus está próximo, meus irmãos. Por isso precisamos estar atentos. Pedir que nossa visão espiritual seja clarificada, limpa, aberta, para que a gente possa enxergar essa caminhada que Deus nos propôs, que Deus nos trouxe. Cada um aqui tem sua vida particular, seus afazeres, que um é diferente do outro. Mas a caminhada cristã mostra que, independente dos seus afazeres, das suas experiências, Cristo tem que estar à frente delas. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nossas vidas. Gracioso Deus, mais uma vez, nós falamos contigo, agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra lida, pela Tua palavra pregada. Agradecidos, ó Pai, porque cremos que o Senhor ouve a nossa oração, porque cremos que o Senhor se faz presente em nosso meio. E obrigado, ó Pai, por nossas vidas. Obrigado por ter nos trazido a esta casa essa noite. Obrigado por ter cuidado de nós. Obrigado por nos proteger, por nos ter dado paz e segurança. Obrigado por tantas coisas boas que temos. Obrigado pela saúde. E obrigado também, ó Pai, pelas provações. Que possamos aprender com elas. Que possamos reconhecer ali a oportunidade de crescimento. Nos fortifique, ó Deus, para que sejamos homens e mulheres maduros na Tua palavra. Aumenta a nossa fé no Senhor, para que possamos, ó Pai, até o Seu retorno, resistirmos, perseverarmos, ó Deus, nessa vida e glorificarmos o Seu santo nome. Cremos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que cuida de nós e que está presente em todo o tempo. E isso nos traz alegria, isso lança fora todo o medo, porque depositamos no Senhor a nossa confiança. Obrigado, Pai. E clamamos que o Senhor continue conosco, nos acompanhando em todo o tempo, durante a semana, nos nossos afazeres, nas nossas atividades.
para que em tudo tragamos o testemunho do Teu nome. E assim, ó Pai, no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.